Salve galera, tá começando mais um vídeo do Conversa Automotiva. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. E se você não conhece a nossa página no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição, passa lá, segue e fica por dentro de tudo que vai rolar aqui no canal e também das postagens que a gente faz lá. Todo dia é conteúdo 100% automotivo. Então vamos falar de carro. Por que o Corolla vende tanto? Para tentar explicar melhor por que o Corolla vende tanto, eu trouxe aqui uma pequena cronologia e também 3 fatores que influenciaram diretamente no sucesso de vendas desse modelo. Então, o primeiro fator foi a época que esse Corolla chegou aqui no Brasil. Para quem não sabe, o Corolla chegou aqui no Brasil na 7ª geração, no ano de 1994, que era esse Corolla que vocês estão vendo aí agora. E a Toyota aproveitou uma bela fase para poder investir aqui no Brasil com o Corolla, que até então o concorrente direto dele aqui no Brasil era o Chevrolet Monza, e naquele tempo os carros nacionais tinham um acabamento muito simplório. Para quem é da década de 90 sabe que o acabamento era todo em plástico duro, porque naquela época era remetido a luxo e também, digamos assim, era um acabamento bem futurista para aquela época. Então, como uma jogada de mestre, a Toyota apresentou o Corolla aqui no Brasil com um diferencial que era o seu acabamento primoroso. Que a gente tinha um acabamento que era característico de um carro premium daquela época, que era um acabamento totalmente soft touch, com tecido nas portas, veludos nos bancos e tudo mais. Então isso aí, para aquela época, foi uma revolução e foi um dos fatores que influenciaram para que as pessoas escolhessem o Corolla. Outro fator também desse mesmo modelo foi que a Toyota oferecia o Corolla com motor 1.6, que era equipado com um câmbio manual de 5 marchas ou então automático de 4. Esse motor tinha garantia vitalícia. Isso mesmo, tinha garantia vitalícia. Então, naquela época, isso gerou a maior fama do carro, porque quem não queria um carro que tivesse um acabamento top e que ao mesmo tempo fosse inquebrável? Então, começou a ser sucesso de vendas naquela época. Em 1998, o Corolla passa a ser fabricado aqui no Brasil, na sua 8ª geração, que conserva vários traços da geração antiga, só que com algumas melhorias, que essa aí é a segunda característica do Corolla. Que vocês vão perceber mais à frente, ao longo dessa cronologia, que o Corolla segue essa receita da Toyota, que é fazer um carro bom, com aquelas mesmas características, só que melhoradas. Então, quando a gente tinha o Corolla 94, que era com soft touch e tudo mais, com acabamento top, então em 98 a gente já veio com algo melhorado, era acima do nível do Corolla de geração passada. E o que era, quais foram esses upgrades, digamos assim? A gente teve o interior com um melhor acabamento, um melhor tipo de material, mais áreas em soft touch, maior número de itens, um novo ar-condicionado e tudo mais. Foi melhorando essas características aí. E a gente também teve um upgrade na mecânica, que foi a adoção do motor 1.8 para as versões mais caras, que era a XEI da época. As de entrada continuavam com o motor 1.6 da geração passada. Em 2002 chega a 9ª geração do Corolla. Para os mais íntimos, o Corolla Brad Pitt, que na minha opinião é o melhor Corolla que já lançaram até hoje. Tem um visual totalmente diferente das gerações passadas, bem mais moderno para a época e tal. Eu até hoje acho ele muito bonito, apesar de ser um carro bem conservador, bem de tiozão, mas eu ainda acho ele muito bonito. Então aqui a gente já tinha algumas inovações tecnológicas para a época, que era um ar-condicionado digital, que outra inovação da Toyota, que isso aí era um item que era de carro de luxo daquela época. Então a gente tinha a implantação do ar-condicionado digital na versão SEG do Corolla geração 9. A gente também tinha uma disqueteira de 6 discos, que é equivalente a uma central multimídia com um Android Auto hoje. Também ganhamos um painel de instrumentos com blackout, que era com iluminação de fibra ótica, retrovisores elétricos, e também a gente tinha sempre melhorias no acabamento, que a gente tinha bancos em couro, uma área vasta emborrachada, bom tecido de teto, tudo mais.
É tanto que até hoje em dia a gente consegue encontrar esses Corollas ainda com a mesma forração original, seja de couro de banco, couro de volante, a gente ainda consegue encontrar. Então isso aí prova que esses materiais que foram utilizados nesse Corolla eram de primeira linha. Na minha opinião, eu acho que o Corolla geração 9 é melhor do que o Corolla que a gente tem atualmente, na minha opinião. Então vocês lembram que eu falei que a Toyota segue aquela receita de conservar uma coisa, só que melhorar. Então aqui a gente teve a conservação dos mesmos motores da geração passada, só que aqui a gente teve uma melhoria, que foi a adoção do sistema VVTi, que a gente tinha um motor 1.8 que tinha cerca de 110 cavalos por aí, e com a adoção do sistema VVTi passou a ter 136 cavalos. E também era equipado com transmissão de 5 marchas, manual ou então automática de 4. Em 2009 a gente ganha a 10ª geração do Corolla, que a gente teve algum progresso no seu visual, embora ele lembre muito o Corolla de geração 9, mas é um pouco mais bonito. Também conserva os traços conservadores, igual todo Corolla tem. Então a gente tem um interior totalmente reformulado, com bons materiais. A gente tem uma imitação de madeira que deu um ar de requinte a mais para o carro. Também ganhamos novos painéis de instrumentos, um som novo e tudo mais. Foi um dos Corollas que, digamos assim, que tiveram dos interiores mais bonitos, na minha opinião também, foi esse aqui. E a gente também tem uma nova coloração de bancos, que são os bancos caramelos, que a gente tinha antigamente, que eram os bancos acinzentados e tudo mais, mas aqui a gente tinha os bancos caramelos, que remetia ao luxo também naquela época. Nessa mesma época, essa receita que a Toyota fez de conservar os motores da geração passada, que Corolla geração 10 tinha os motores da geração passada, da geração 9. Então isso aí acabou deixando o Corolla um pouco atrasado em relação ao Honda Civic. Isso fez com que o Civic vendesse mais em algumas regiões do país, porque o Civic tinha um motor 2.0 e câmbio automático de 5 marchas, então o Corolla começou a ficar para trás. Mas isso aí foi só em algumas regiões do país. Teve umas regiões aí que o Corolla seguiu líder ainda. Para tentar correr atrás disso aí, a Toyota lançou um facelift do Corolla geração 10 em 2012, que a gente tinha uma nova grade, novo para-choque, novos faróis, novas lanternas traseiras, novas rodas. E também a gente ganhou o interior com pequenas alterações também. Além disso, a gente teve um novo motor, que era o motor 2.0, que por sinal era herdado do motor 1.8, digamos assim que era um upgrade do motor 1.8. Só que esse motor gerava 154 cavalos, então conseguiu suprir as necessidades do mercado, já que o mercado pediu o motor 2.0. Então a Toyota conseguiu atender o mercado e o Corolla virou líder absoluto novamente. Esse novo motor também trazia o novo sistema da Toyota, que era o Dual VVTi, que também passou a equipar o antigo motor 1.8. Só que esse motor 1.8 era equipado apenas na versão GLI. Outra penalidade que a Toyota cometeu também foi ter conservado o mesmo câmbio de 4 marchas no mesmo motor 2.0. Então ela ficou atrás do Honda Civic em termos de modernidade e de mecânica. Não deixava de ser um câmbio bom, era um câmbio que tinha trocas excelentes e tudo mais. Só que pecava um pouco no consumo devido a ter só 4 marchas. Mas enfim, Corolla seguia líder de vendas. Em 2015 surge a 11ª geração do Corolla, totalmente reformulado. A Toyota meio que foi ousada e trouxe um Corolla que não tinha nada a ver com a geração passada. A gente tinha um visual bem mais moderno, bem mais jovial, que isso aí foi o intuito da Toyota, porque aqui no Brasil a gente sempre remeteu o Corolla a carro de tiozão e tudo mais. Então a Toyota meio que queria mudar esse conceito. E na minha opinião, eu acho que o Corolla da geração 11 mudou sim o conceito de tiozão. Eu acho que ele é um carro bem jovial, embora tenha gente que discorde, mas eu acho que ele é um carro bem jovial. Se a gente for comparar com as gerações antigas do Corolla, então a gente tira essa conclusão, né? Mas se você for comparar com os concorrentes diretos do Corolla, por exemplo, o Honda Civic, que sempre foi um carro à frente do seu tempo,
principalmente naquela geração New Civic, que foi lançada em 2006, se não me engano. Ele parece ser um carro dos anos 2010, até um carro de hoje em dia, atualmente. Lembra muito o visual. E principalmente nessa nova geração de Honda Civic, que é um carro extremamente futurista que até hoje no segmento não tem nenhum com um visual nem parecido dele e tudo mais. Então a gente ganhou um interior também totalmente reformulado nessa geração 11, muito bonito também. Embora tenha gente que não goste, mas eu acho que é um interior bem sofisticado, bem harmônico, com linhas sóbrias e tal, muito bem acabado. Então o Corolla deu uma evolução gritante dessas gerações passadas até chegar na geração 11, que a gente teve até 2009. E também a gente teve uma alteração mecânica, que foi o câmbio. A Toyota finalmente aposentou o câmbio de 4 marchas e trouxe um câmbio CVT que simula até 7 marchas, que mudou o comportamento do Corolla da água para o vinho. Em 2018 a gente passou por um facelift da geração 11, que seguia a mesma receita do facelift da geração 10. Um novo para-choque, nova grade, novos faróis, novas lanternas traseiras e novas rodas. E também algumas diferenças no interior. A gente ganha uma central multimídia integrada ao painel, ganha um novo painel de instrumentos com a tela TFT, que é herdado da Lexus, e as saídas de ar-condicionado ficaram arredondadas nas extremidades do painel. A gente também ganhou nova cor de acabamento, que é a caramelo, que a gente só tinha então a cor creme. Então aí fez um pequeno diferencial e melhorou em relação às gerações passadas, que é igual o que eu falei da receita da Toyota. E esse ano a gente ganha a nova geração de Corolla, que é a geração 12, que mudou completamente o visual, não tem mais, acho que nada a ver da geração passada, nenhuma linha, nem nada. É um carro com linhas bem sóbrias, mas ao mesmo tempo ele é um carro extremamente jovial, na minha opinião. Aqui a gente tem, conserva a saga dos motores aspirados da Toyota com o sistema VVTi, só que aqui a gente tem uma melhoria, que é um motor totalmente novo, não é mais o mesmo motor 2.0. É o motor 2.0 Dynamic Force com 177 cavalos de potência. O que coloca esse carro aqui sendo o segundo sedã mais potente do segmento, ficando atrás apenas do Jetta GLI. Então aqui a gente também teve uma nova transmissão, também do tipo CVT, só que agora simula 10 marchas, sendo a primeira marcha uma marcha de engrenagem e as outras 9 simuladas pelo câmbio CVT. E que a gente também tem um interior que é muito mais modernizado, muito mais acabado do que as gerações passadas. Eu acho que nessa nova geração de Corolla, a Toyota se superou muito e transformou esse carro aqui, chegando num nível muito próximo de carros premiums. Então isso aí é uma característica boa, que atrai muita gente, que também segue aquela mesma receita de conservar as características e melhorar. E outro fator que influencia muito para que o Corolla seja o sedã médio mais vendido é o terceiro fator dos três que eu trouxe aqui para vocês, que é o Corolla é um sedã que não é melhor em nada, mas ele é bom em tudo. Então isso aí é mais uma receita da Toyota, que faz um carro extremamente equilibrado. Então o Corolla ser equilibrado faz com que ele seja também o mais procurado. Por quê? Porque você corre menos risco de você se decepcionar. Por exemplo, a gente tem os seus concorrentes, que são, por exemplo, são os extremos um do outro. A gente tem o Jetta GLI, que é o mais potente, mas ao mesmo tempo, devido a ser um sedã meio que esportivo, ele perde um pouco em conforto. A suspensão dele tem que ser mais firme. Então a gente também tem o Honda Civic, que fica um pouco atrás em desempenho, mas ele tem um maior espaço. A gente tem o Chevrolet Cruze, que tem uma maior gama de equipamentos de comodidade e tudo mais, tem Wi-Fi, essas coisas. Então o Corolla meio que reúne essas características e faz uma média. Por exemplo, ele não é o que anda mais, mas também tem um desempenho legal.
Não é o mais espaçoso, mas tem um espaço bacana. Não tem tantos itens de conforto, mas é bastante confortável. Então, os compradores de Corolla compram sempre o Corolla porque ele é um carro que não decepciona. Raramente o Corolla decepciona algum comprador. Então você compra na certeza de que não vai ter dor de cabeça. Outro fator também que influencia nas vendas do Corolla, não no mercado de carro zero, mas no mercado de seminovos, é justamente aquela característica que eu falei, de conservar as características boas ao longo do tempo. Então, se você pegar um Corolla 2020 e comparar com um Corolla 2015, 2012, 2002, até o 98, eles vão ter as mesmas características. Então vai ser um carro extremamente equilibrado, bastante resistente, que é um fator que influencia muito também na compra do Corolla, e também o seu valor de revenda, que é excelente, que também já é atrelado a todos esses outros fatores que eu falei aqui. Então, na minha opinião, é por isso que o Corolla vende tanto aqui no Brasil. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.